Nenhum de nós tem prazer em errar, mas o erro faz parte de nossa vida, do nosso processo de aprendizado. Quando erramos e voltamos para consertar, aprendemos e corrigimos a rota de nossa vida. Mas quando erramos e persistirmos em seguir em frente, sem nos corrigirmos, o erro passa a fazer parte da nossa vida e já não nos importamos mais com suas consequências nefastas para a nossa vida ou das pessoas ao nosso redor. A Bíblia conta a história de Davi, o mais importante dos reis de Israel, que ao mandar o seu exército para a guerra, e ao invés de ir com os seus soldados para o campo de batalha, para defender o seu reino, prefere ficar na ociosidade do palácio. Em um de seus passeios pelo terraço do palácio, Davi vê uma bela mulher banhando-se. Informando-se sobre ela, descobre que se trata da esposa de Urias, seu soldado, que estava na guerra. Davi manda que a trouxessem ao palácio e se envolve sexualmente com Betseba, que ficou grávida. Após cometer tamanho desatino, Davi tenta de todas as maneiras impedir que o seu erro viesse a público. Ele teme perder o respeito dos seus comandados, a reputação perante o seu povo e a autoridade sobre a sua família. Mas isso só faz aumentar o seu sofrimento. O povo podia não saber do seu pecado, mas ele não conseguia anestesiar sua consciência, que diuturnamente o acusa e o cobra impiedosamente. Em um ato de amor, Deus envia o seu profeta Natã até Davi e mostra-lhe quão grave foi o seu erro. Fica claro para Davi que Deus tinha pleno conhecimento de tudo o que ele praticara, que Deus não aceitava as suas atitudes, que a sua vida estava toda errada. Creio que podemos aprender com Davi algumas lições. Em primeiro lugar, Davi recebe o profeta Natã, mesmo sabendo que ao receber o profeta poderá ter que enfrentar o Deus que sabe todas as coisas, perante o qual não poderia esconder a real motivação do seu erro. Em segundo lugar, Davi ouve o que o profeta tem a lhe dizer. Ele encara o profeta, que vai mostrar-lhe as chagas que o envergonham. E em terceiro lugar, Davi confessa o seu pecado, sem qualquer tentativa de defesa ou justificativa. Ao confessar o seu pecado perante Deus, o rei Davi recebe o perdão de seu pecado e começa a viver uma nova vida. É claro que eu e nem você queremos errar, mas se erramos, se pecamos, se transgredimos a lei de Deus, se decepcionamos as pessoas que confiavam em nós, não significa que o mundo acabou e que estamos condenados para sempre. Pior do que errar é desistir de consertar, de assumir o erro e se levantar e viver a vida fora do atoleiro que nos metemos. Eu sei que cometo erros, assim como você, mas que eles não sejam uma âncora que me prendam ao passado e me impeçam de conquistar o que está diante de mim. Não importa se vão me criticar porque estou assumindo que errei o caminho e agora estou voltando e recomeçando, disposto a dar um novo rumo à minha vida. É melhor enfrentar as críticas e os comentários maldosos agora que chorar amanhã, por não ter conseguido chegar ao destino que me propus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Tome posse.
do perdão que Deus tem para você, confessando a Ele os seus erros, os seus pecados, e mostrando o seu desejo de viver uma nova vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.